Olá, gente. Eu sou o pastor Rosinei e nós estamos iniciando mais um devocional semanal. Você percebeu que nessa geração, nos dias de hoje, as pessoas estão se preocupando cada vez mais com a aparência, com o seu corpo? Você prestou atenção nisso? Você consegue detectar isso? As pessoas estão se cuidando cada vez mais. Isso é muito bom, né? Tá tudo certo. Mas tem pessoas que estão se cuidando exageradamente e se cuidando muito da aparência, né, do visual, da estética, principalmente, algo visível. Mas é interessante que a palavra de Deus, ela diz algo muito profundo. Em 1 Samuel 16:7, o Senhor diz assim: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Vou repetir novamente. Em 1 Samuel 16:7, a palavra do Senhor diz assim: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Entenda uma coisa: há um lugar dentro de nós que ninguém consegue acessar completamente. Nem o esposo, nem a esposa, nem os filhos, nem o pastor, nem o seu melhor amigo consegue acessar aquilo que está dentro de nós. Mas existe alguém que é capaz de conhecer aquilo que está dentro do nosso coração, o nosso interior. E é isso que Jeremias também diz no seu texto, em Jeremias 17. Ele também está falando sobre isso, que aquilo que está dentro do nosso coração. Tem pessoas, a maioria, ou ninguém consegue acessar aquilo que está dentro do meu coração. Mas existe alguém que me conhece completamente, que sabe o que está dentro do meu coração. Nós precisamos entender uma coisa: todos nós precisamos vigiar o nosso coração. Todos nós precisamos estar atento com aquilo que está habitando dentro do nosso coração, aquilo que está se passando dentro do nosso coração. Por quê? Porque a nossa maior batalha não começa fora, mas começa dentro de nós. Em Provérbios 4:23, diz assim a palavra do Senhor: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Aqui está nos alertando a gente guardar o nosso coração, proteger o nosso coração. Por quê, pastor? Porque tudo nasce no coração. Tudo vem do nosso coração. O pecado nasce no nosso coração. A fé nasce no nosso coração. A adoração também nasce no nosso coração. A incredulidade também nasce ali. A amargura também nasce ali. A palavra diz isso. O perdão nasce no nosso coração. Quem vence o coração, vence a vida. Nós precisamos entender isso. Por isso, eu quero citar alguns pontos importantes sobre isso. Primeiro, nós precisamos entender a importância de guardar o nosso coração de tudo que é mal. Por quê? Primeiro, o nosso coração humano, é enganoso. A palavra diz isso em Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Aqui esse texto está dizendo que o coração do homem é enganoso. A palavra enganoso significa traiçoeiro. O coração faz a gente acreditar, muitas vezes, que aquilo que está certo ou está errado, está certo, ou que aquilo que está certo pode estar errado. Ele justifica, muitas vezes, os nossos pecados. Ele alimenta desculpas, ele cria argumentos para desobedecer a Deus. Tudo isso é o nosso coração. O maior perigo não é quando o diabo nos engana. O maior perigo é quando nós acreditamos nas mentiras do nosso próprio coração. Muitas vezes nós estamos errados e o nosso coração está dizendo que nós estamos certos. O coração diz muitas vezes: você tem razão, mas Deus diz: você tem que perdoar.
O coração diz muitas vezes, você merece vingança, mas Deus diz, a vingança pertence a mim. O coração diz muitas vezes, você nunca será feliz, mas Deus diz que na tua palavra, bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor. O coração diz, você pode esconder algo, mas Deus diz, tudo está descoberto diante dos meus olhos. Em Hebreus 4,13 diz assim, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Ou seja, Deus está vendo tudo. Nada está oculto aos olhos do nosso Senhor. Entenda bem, meu querido, o coração sem Deus sempre vai nos conduzir ao engano. Por isso que nós precisamos aprender a entregar o nosso coração a Deus. Nós, primeiramente, precisamos aprender a colocar o nosso coração nas mãos de Deus e permitir que o Senhor venha encher o nosso coração da tua presença. Nós precisamos entregar totalmente ao nosso coração, ao nosso Senhor, as nossas vontades, os nossos desejos, porque um coração sem Deus sempre vai nos conduzir para o engano. Por isso, aquele coração que está em Deus, que está buscando a Deus e se entregou totalmente a Ele, ele tem a probabilidade de ter a direção certa e correta e tomar as decisões certas. Nós temos um exemplo bíblico de Saul. O rei Saul, ele começou com um coração humilde. Durante muito tempo ele continuou com esse coração, mas em certos momentos ele permitiu que o orgulho tomasse conta, a inveja, a desobediência invadisse o teu coração. Durante muito tempo ele começou a fazer coisas que não mais agradavam à vontade de Deus e continuou governando a nação de Israel. Mas Deus viu algo que ninguém enxergava. Deus viu algo no coração do rei Saul que ninguém conseguia ver. O quê? O seu coração estava afastado de Deus. O seu coração a cada dia foi se afastando do Senhor e da tua presença. Resultado disso, ele perdeu a presença de Deus antes mesmo de perder o seu trono. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós estamos propícios a permitir que o mal entre no nosso coração, a desobediência, o orgulho, a inveja e coisas más. Segundo, existem sentimentos escondidos que adoecem a nossa alma. Nós precisamos cuidar do nosso coração porque muitas vezes pode haver sentimentos escondidos dentro do nosso coração. E muitas vezes nós não sabemos, mas como a palavra diz, Deus ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Jeremias 17:9, ele diz o quê? O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e desesperadamente corrupto. Ou seja, o pecado raramente aparece de uma vez só. Ele cresce silenciosamente dentro de nós, né? Uma pequena mágoa, através de um pequeno ressentimento, através de uma inveja, através de uma comparação com o outro, às vezes uma crítica, às vezes uma mentira que está dentro de nós. Quando permanece no coração, essas coisas tudo vai se tornar raízes profundas no nosso coração. E tem um texto que diz em Hebreus 12:15, que nos alerta e diz assim: cuide que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação no teu coração. Olha o que está dizendo a palavra em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Cuide que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Aqui está nos orientando e nos alertando para que nós possamos cuidar do nosso coração e que não venhamos a permitir que nada venha brotar dentro de nós
nenhuma raiz de amargura venha brotar dentro do nosso coração. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Não permita nenhuma raiz de amargura. Não permita que nada cresça no teu coração. Não permita que venha formar raiz dentro do teu coração de amargura ou de outro sentimento qualquer que não vai trazer nenhum benefício para a tua vida, para aqueles que estão ao seu derredor. Raízes são perigosas porque ficam escondidas. As pessoas não conseguem enxergar essas raízes. Mas entenda uma coisa, e nós podemos nos alegar por isso. Deus enxerga a raiz que está dentro do nosso coração. Deus enxerga toda e qualquer raiz que esteja escondida no teu coração. E eu quero citar alguns exemplos, como existem algumas raízes de pecados invisíveis, orgulho, inveja, vaidade, às vezes autossuficiência, desejo de reconhecimento, falta de perdão, hipocrisia e outras mais que eu poderia estar citando aqui. Essas raízes podem estar brotando no teu coração. Essas raízes podem estar querendo crescer dentro do teu coração. E essas raízes, eles podem se tornar pecados. E esses pecados podem aparecer muitas vezes publicamente nas nossas vidas. E pode permanecer vivo dentro de nós e afetando a nossa caminhada, a nossa vida e até a nossa família. Tem um exemplo bíblico que eu quero citar aqui, que fala sobre Caim, em Gênesis capítulo 4. Lá está dizendo dos dois irmãos Caim e Abel. Ninguém percebeu, mas Deus percebeu que estava dentro do coração de Caim. E a Bíblia é clara, em Gênesis capítulo 4, 7, o Senhor alerta e fala para Caim, o pecado jaz à porta. Ou seja, Deus já conhecia aquilo que estava dentro do coração de Caim, que algo estava brotando um sentimento ali, que não era nada agradável, mas era pecado, e era algo que desagradava o coração de Deus. Ou seja, o homicídio começou muito antes da morte de Abel. Caim matou seu próprio irmão, e isso já estava dentro do teu coração. Isso brotou antes dele cometer esse fato. Entenda bem, começou dentro do teu coração. Toda queda pública, meu irmão, começa primeiro em uma batalha interior perdida dentro do nosso coração. Terceiro, podemos esconder das pessoas, mas nunca de Deus. Jeremias diz em capítulo 17, versículo 10, eu sou o Senhor que sonda o coração. Ou seja, o próprio Senhor está dizendo, eu sou o Senhor que sonda o coração. A palavra sonda descreve alguém que examina profundamente. Deus não vê nossas ações, Ele vê tudo que está dentro de nós. Ele vê as nossas intenções, as nossas motivações. Deus vê os nossos desejos. Deus vê também os nossos pensamentos. Entenda bem, a palavra de Deus diz que quando Ele fala que Ele sonda o nosso coração, também está no Salmo 139, ele diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Quando ele fala sonda, em outras versões, em Hebreus, fala que também que Ele esquadrinha o nosso coração e nada fica oculto aos olhos do Senhor. Esquadrinhar, perdão, é colocar em quadrinhos. Esquadrinhar é colocar em quadrinhos ao nosso coração, a nossa alma. Ou seja, Deus, Ele consegue olhar cada detalhe do meu e do teu coração. Cada canto, cada lugarzinho, Ele consegue olhar e ver o que está ali dentro. Por isso que a Bíblia fala que Ele sonda os nossos corações. Ele sonda aquilo que está lá dentro, escondido, que muitas vezes nem eu, nem você tem esse conhecimento daquilo. Mas em algum dia pode brotar. Mas Deus, Ele sabe, Ele sonda tudo que está dentro de nós, os nossos desejos, as nossas motivações, pensamentos, as nossas intenções. Ele
conhece e vê todas as coisas. A palavra fala antes de o pensamento vir na mente. Deus já sabe qual é esse pensamento que está na nossa mente. Por isso, nós precisamos estar atentos e não permitir que nada, permaneça no nosso coração. Nós podemos esconder as coisas das pessoas. Nós podemos esconder alguns sentimentos das pessoas que estão ao nosso derredor, até as mais próximas, mas jamais podemos esconder de Deus. Nunca nós vamos poder esconder de Deus, porque Ele conhece todas as coisas. A Bíblia também fala de Judas, do mesmo jeito. Judas andou com Jesus e com todos os discípulos. Ele era o tesoureiro, ele andava com Jesus, ele viu os milagres, mas, ao mesmo tempo, Jesus conhecia o coração que estava dentro de Judas. Ele sabia o que estava dentro do coração de Judas. Ele conhecia aquele coração, ele conhecia o que estava se passando. As pessoas, os discípulos, os outros não sabiam, mas Jesus já conhecia o coração de Judas desde o início. O coração pode esconder intenções durante anos, mas Deus, Ele vê sempre todas as coisas. E para finalizar, eu quero dizer uma coisa, meu querido. Deus, Ele não apenas revela o coração, mas Ele também pode transformar esse coração. Aquilo que está dentro de nós. Se por acaso surgiu algum sentimento contrário, negativo, Deus é poderoso para transformar esse sentimento em algo bom. Ele pode mudar esse coração. Em Ezequiel 36, 26 diz que Ele nos dá novo coração. Dá-vos-em coração novo. Deus é poderoso para tirar esse coração amargurado, esse coração de pedra, e devolver a você um coração novo. O que nós precisamos é nos colocar diante dele e da tua palavra. O Espírito Santo, ele é poderoso para mudar corações. E Davi foi um homem que Deus mudou o coração dele. Ele pecou, ele errou, mas Deus mudou o coração de Davi. E é assim que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Como eu posso guardar o meu coração, pastor? Só para deixar esse conselho para você. Como guardar o nosso coração? Alimentando-o diariamente na palavra. Alimente teu coração através da palavra. Confessa rapidamente qualquer pecado, qualquer erro. Confessa diante do Senhor. Peça perdão a Ele. E entenda bem, você precisa também perdoar imediatamente. Quem guarda ofensa, guarda veneno. Perdoa as pessoas que te ofenderem, perdoa as pessoas que estão ao seu derredor. Perdão não é sentimento, é uma decisão. E vigiando os pensamentos. Guarda os teus pensamentos, esteja sempre vigiando os teus pensamentos, porque tudo começa com um pensamento. Pensamentos alimentados tornam-se sentimentos. Sentimentos tornam-se decisões. Decisões tornam-se destinos e atuações. Por isso, alimente os teus pensamentos com a palavra de Deus, com aquilo que vai edificar a tua vida e vai te abençoar. E, para finalizar, mantenha comunhão sempre com o Espírito Santo de Deus na tua vida. Nunca ignore isso. Esteja sempre em comunhão com o Espírito de Deus e Ele vai te abençoar grandemente, poderosamente. Eu quero só fazer uma oração rápida por você. Senhor, abençoa cada vida aqui que está nos ouvindo. Renova o coração de cada um. Esteja limpando os corações nesse dia de uma maneira muito especial. Esteja renovando, transformando. Não permita nada que não seja de ti, porque a tua palavra diz que o Senhor conhece, o Senhor sonda o nosso coração, o Senhor vê tudo que está dentro do nosso coração, qualquer sentimento. Por isso, renova-nos, restaura-nos, cura-nos e ajuda-nos, Senhor, a guardar o nosso coração a cada dia através da tua palavra e do teu Espírito Santo. Que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada lar e cada família, em nome de Jesus. Meu irmão, que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor e entenda,
Deus vê tudo, em todo momento, Ele sabe de todas as coisas. Deus te abençoe.